galerinha, beleza? Thiago Aleixo, Ana, galerinha entrando aí na live. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Olá, Ana, tudo bem? Deixa eu esperar o nosso convidado entrar, eu já chamo ele pra gente começar o nosso papo de hoje. Estão me ouvindo bem? Manda um joinha, fala que tá ok. Maravilha. Legal. Deixa o nosso convidado entrar. Carlos Herrera. Tudo certo aqui? Você, como é que tá? Show. Deixa eu chamar o nosso convidado. Quem estava na live de ontem? Trícia acabou de entrar. Manda aí quem estava na live de ontem. Deixa eu ver aqui. Agora apareceu aqui para mim. Não, ainda não. Apareceram outras pessoas. Eu tô chamando aqui o Carlos, já convidando ele para entrar na live. Quem estava na live de ontem? Eu. Fala, Carlos, tudo bem? Oiê, boa noite. Boa noite, estou ouvindo bem? Tranquilo? Tá tranquilo, você está me ouvindo? Deixa eu ver se o pessoal responde aí. Estão ouvindo o Carlos? Está tranquilo? O pessoal está entrando para a live. Maravilha. Fala, Carlos, e aí, como é que você está? Conta um pouquinho, se apresenta aí para a gente. Tá bom. Bem-vindos. Meu nome é Carlos Herrera. Eu sou colombiano. Estou morando aqui em São Paulo já há uns 9 anos. Eu trabalho com joalheria já aproximadamente há uns 14 anos. Eu trabalho com diferentes técnicas, todas as minhas peças são totalmente feitas à mão, eu não trabalho com fundição, eu fabrico totalmente peça por peça, e minhas peças são totalmente feitas uma aqui na minha oficina. Eu trabalho com uma pessoa que me ajuda 2 vezes por semana, e eu basicamente. Que mais posso falar Conta assim um por pouquinho cima? o envolvimento da filigrana. Da onde que vem? Como que surgiu a história da filigrana? Porque a gente sabe que lá na Colômbia é forte a filigrana. Mas Eh, foi quando você estava lá ou você veio para o Brasil e depois você foi estudar? Como é que foi essa história sua com a filigrana? Bom, primeiro, na Colômbia, como você falou, ele tem um núcleo de produção de filigrana muito, muito grande, muito forte. É uma região no Caribe da Colômbia, tem umas duas, três regiões, mas especificamente tem uma região no Caribe da Colômbia que se chama Monpós e que eles têm como principal técnica artesanal a filigrana. E quando eu estava na Colômbia, eu achei sempre a filigrana muito interessante como técnica, mas o resultado eu não achava tão interessante. Eu achava uma técnica, embora fosse muito delicada, achava o trabalho muito rococó, muito pesado, com muita Uhum. informação, porque geralmente a filigrana ela tem vários pontos na mesma peça. Aí sempre eu achei interessante, mas nunca tive muito interesse pela filigrana em si, pelo resultado. Aí teve a oportunidade de fazer um curso de filigrana em Bogotá, que é uma escola de artes e ofícios que se chama Escola de Artes e Ofícios Santo Domingo, e eles traziam uma Bom, vez por ano um maestro dessa comunidade de Monpós para fazer um curso de filigrana. O curso durava mais ou menos um mês, era todos os dias 3, 4 horas, não lembro. Isso já há uns 10 anos quase. Aí, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar de começar a conhecer a técnica, aí eu comecei a me apaixonar pela técnica, porque quando você
conhece uma técnica, aí você começa. Primeiro você tem que se apropriar dela, entender o Uhum. básico, entender o clássico, o que é tradicional na técnica, para depois poder você aplicar ela ou desconstruir ela. Não adianta você não conhecer a técnica e Uhum. você querer começar lá na frente. A gente precisa ser muito humilde e quando a gente conhece uma técnica, a gente tem que respeitar o ABC da técnica, ir se apropriando dela e depois aí você começa a aplicar ela no teu trabalho. Uhum. Quando eu fiz esse curso, eu achei muito bacana a técnica, comecei a fazer as primeiras peças, mas ainda faltava muito mais para me aprimorar, para conhecer um pouquinho mais acerca dela. Aí esse professor, a pessoa que deu o curso, o maestro Osvaldo Herrera, ele gostou muito do meu trabalho, eu fiquei com o contato dele, e acho que uns 2 anos depois eu entrei em contato com ele, e eu perguntei se eu poderia ir até Monpós para conhecer um pouco mais da técnica, se ele me receberia em sua oficina, e se eu poderia estudar com ele lá. Quando eu fui para Monpós, aí ele falou que sim, que ele me receberia lá em Monpós, e para chegar lá foi uma travessia. Hoje em dia tem um pouco mais de estrutura. Mas naquela época eu tive que chegar até Cartagena. De Cartagena eu tive que pegar um carro que foi mais ou menos umas 5 ou 6 horas de estrada. Depois atravessar em um ferry o rio, porque é uma ilha que fica no principal rio da Colômbia. E Nossa. depois andar mais 1 hora dentro da ilha até chegar até o vilarejo. Bom, só para chegar lá já é uma aventura, né? Pelo que você está falando, né? Já. Hoje em dia já tem, acho que hoje em dia já tem uma ponte que cruza, que atravessa para a ilha, então fica um pouco Sim. mais fácil, mas na época ainda era uma comunidade muito restrita. Mas isso também foi muito interessante porque o fato de ser um lugar muito distante, muito afastado, muito ilhado, fez que a técnica se preservasse. Então, o que acontece? A filigrana chegou à Colômbia por causa da conquista espanhola. E Monpós era um porto que era um lugar estratégico para a saída do ouro para a coroa espanhola. Então, Uhum. com o tempo, não só virou um lugar de porto, sino também começaram a chegar os artesãos de diferentes áreas, marceneiros, ferreiros, joalheiros, e esses ofícios começaram a se implantar nesse lugar que era um porto estratégico. Aí a técnica foi se transmitindo de geração em geração, no modelo de oficina tradicional, que era o aprendiz, que começava a desbarrar o chão, Uhum. puxar os fios, fazer a solda, e é do jeito que eles preservam a técnica até hoje em dia. A técnica, mais ou menos há uns 30 anos, ela ficou em perigo de se extinguir, porque eles estavam acostumados só a trabalhar com ouro. Mas por uma série de problemas de segurança, de Uhum. problemas financeiros da Colômbia, a produção de filigrana começou a decair. Aí, na Colômbia tem uma empresa que se chama Artesanias de Colômbia, e é uma empresa de economia mista que ela tem um trabalho muito sério para preservar o artesanato de todas as áreas. Tear, bordado, marcenaria, couro, joalheria. Então eles perceberam que essa técnica ela estava tendendo a desaparecer. Que por isso é que tipo, é tão importante que a filigrana seja feita à mão. Mais para frente a gente fala Sim, acerca tá. disso. Ok. Aí eles fizeram um trabalho muito interessante de começar a estimular os artesãos para começar a produzir filigrana em prata. E E também deve ser um pouco eles diferente, eu imagino, né? Da prata pro ouro deve dar uma diferença absurda, né? Um metal pro outro para fazer a filigrana muda bastante, né? Ou não? muda bastante, porque as características são um pouco diferentes. Por exemplo, na prata, é um material muito mais mole, que ela Uhum. facilita o processo de elaboração da filigrana, de elaboração dos fios e mesmo do preenchimento, versus o ouro, que o ouro ele tem mais têmpera. Então, no ouro, a gente precisa trabalhar com fios ainda bem mais finos. Bom.
E também a gente precisa mudar um pouco. Algumas coisas que você tem que ir recozendo mais vezes para diminuir a têmpera. E, Uhum. sobretudo, também por o lado financeiro, porque, tipo, o ouro, a gente É. sabe que ele é muito mais lucrativo que a prata. Então, você convencer mudar esse hábito de uma população é um pouco difícil. Aí eles Né? fizeram esse trabalho e eles começaram a fazer uma série de assessorias para incentivar a população para fazer de novo, produzir filigranas e também para inovar um pouco na parte criativa, na parte de designer. Porque geralmente a filigrana ela tende a ser muito tradicional, muito purista. Sim. Porque não tem uma escola específica de filigrana. Acho que a única escola que eu conheço como tal, que tem um curso especializado em filigrana, é em Gondomar, em Portugal. Que você foi É, recentemente para lá, né? Também, né? Para Portugal. fui. Eu afortunadamente, bom, quando comecei a estudar filigrana, eu nunca imaginei o valor que ia ter essa técnica, porque eu não imaginasse que acessar esse conhecimento fosse tão difícil. E segundo, que fosse uma técnica que estivesse tão ameaçada em Uhum. desaparecer. Aí eu tive duas experiências muito bacanas com o tema da joalheria, com o tema da filigrana. A primeira, ter a oportunidade de ir a Monpós para conhecer a técnica diretamente na comunidade, que é diferente você aprender uma técnica na escola a você ir lá no Sim. lugar onde ela acontece. Porque, por lo menos, a estrutura deles, na época que eu fui lá, que foi há uns 10 anos, mais ou menos, eles têm uma estrutura muito precária. As bancadas deles eram umas bancadas super Nossa. improvisadas, eles não trabalhavam com maçaricos de gás, como a gente trabalha aqui, eles trabalham com maçarico de fole, É aquele que é com arcaico, gasolina. né? Totalmente Aham. arcaico ainda. Nossa. E eles têm os ferreiros que fazem as ferramentas para filigrana. E quem trabalha com filigrana não é ourives, é filigranista. Eles são especializados em fazer filigrana. Então, tipo, o trabalho deles é muito focado, muito específico. Agora, com esse trabalho, por exemplo, dessas entidades como Artesanias de Colômbia, eles conseguiram inovar e também acrescentar um pouco mais na parte técnica para expandir um pouco as possibilidades criativas deles. Depois disso, eu tive há 2 anos a possibilidade de ir aqui em Tocantins, é uma comunidade que se chama Natividade, que eles têm a filigrana de origem português, e porque a Nossa. filigrana já existiu aqui no Brasil. Mas foi uma técnica que sumiu. Tem algumas teorias que elas falam que as peças de filigrana eram associadas às crioulas, então não tinham um valor pelas pessoas com Uhum. maior poder aquisitivo, e também por ser uma herência portuguesa, com a queda do Império Português, também todo o que era português tendeu a ser meio que Abandonado, né? esquecido. Eu esqueci. Aí, Natividade é uma cidade que ela se originou por causa do tema de mineração. E geralmente nesses lugares onde começa a parte de mineração, também chegam alguns artesãos, que foi o caso que aconteceu na atividade. Uhum. E na atividade tem uma pessoa, uma gestora, a Simone, que ela viu a importância de recuperar essa tradição, porque tinha só um artesão que trabalhava essa técnica, que ele já estava muito idoso, e que morrendo, a técnica ia morrer junto com ele. Aí ela começou a fazer um projeto que já tem mais ou menos uns 20 anos, e eles criaram uma escola de filigrana, Uhum. uma série de projetos para tentar recuperar a técnica. Aí ela foi para a Colômbia, descobriu que na Colômbia, de férias, descobriu que na Colômbia tinha bastante trabalho de filigrana, e ela queria trazer um artesão da Colômbia para fazer um intercâmbio com os filigranistas de Tocantins. Aí ela comentou com a Thaís Guarnier, que é uma pessoa que ela trabalhou muito com a parte de filigrana, que ela aprendeu no Sim. Tem Paraguai. até o livro dela aqui em cima, ó. Aham. E Sensacional. ela, enfim, quando vim para o Brasil, acho que foi a Ana Passos que me colocou em contato com ela.
E a gente começou a ter essa troca, e aí quando a Simone comentou com ela que ela queria trazer um artesão da Colômbia para fazer esse intercâmbio, ela falou de mim e eu fui convidado para Tocantins para fazer um intercâmbio com eles. E foi uma experiência muito grata, muito interessante, porque Imagino. primeiro, é um lugar que também é muito difícil acesso, porque você tem que chegar a Palmas. Aí você chega em Palmas e são, acho que, mais de 350 quilômetros, 400 quilômetros até a cidade. Então eles me pegaram lá, eu cheguei lá e fiquei uma semana trabalhando com eles. Porque eles também têm um trabalho muito tradicional. Eles fizeram um levantamento que se chama agora esqueci, Sete Joias da Natividade. Esqueci de trazer o documento. Aí eles fizeram um documento no qual eles fizeram um passo a passo das 7 principais peças que eles fabricam de joalheria nativitana, porque eles estão querendo ter essa identidade. Mas o trabalho deles é maravilhoso, muito bonito, mas ele está muito preservado no sentido de que eles trabalham peças muito específicas. Então, que eu acho muito importante, que tem que ser respeitada essa tradição, mas também é importante você diversificar um pouquinho as Uhum. técnicas para poder também você gerar mais emprego, gerar maior produção. E Sim. aí eu fui nesse caso para mostrar um pouco como era meu trabalho, mostrar alguns outros pontos de filigrana que eles não trabalham e fazer esse intercâmbio. Foi uma troca muito bacana, uma experiência muito bonita. Que legal. Aí, se estou indo muito rápido, me Não, fala que não. eu, às Pode, vezes, tá tranquilo, tá também se o ótimo. sotaque atrapalha, pode Não, falar. não, seu português tá ótimo, tá tranquilo, pode continuar. Ó, o pessoal tá É, gostando. e aí, o ano passado, depois que eu tive essa oportunidade de ir para Natividade, fiquei cada vez mais curioso e um pouco mais grato e entender também um pouco mais a responsabilidade que é transferir esse conhecimento. Aí eu tive a oportunidade de ir, o ano passado fui para a Espanha, para Portugal. Depois de muito tempo de trabalho, economicei e consegui viajar. É, Aí não deve ser. eu tive a oportunidade de ir para Gondomar, que é uma cidade que fica meio como é o equivalente ao ABC de Porto, é parte da área metropolitana de Porto. Uhum. E aí eu entrei em contato com o Sindor, que é o equivalente ao Senai daqui. Eles têm vários cursos e têm um foco muito forte em joalheria e especificamente em filigrana. Eles me receberam um dia lá, disponibilizaram um professor e ele me falou tudo acerca da escola, me mostrou como era o processo de produção das Nossa, peças deles, me mostrou as oficinas, ele sentou do lado meu, fiz umas demonstrações, porque a técnica basicamente é a mesma. O que vai mudar, dependendo do lugar onde ela acontece, é a grossura dos fios, é o jeito como você faz as estruturas, é o tipo de solda, mas a técnica basicamente é o mesmo. Para que seja filigrana, tem que ser feita à mão, não pode ser fundição. uhum. Se é filigrana feita com fundição, não é filigrana. Hum? Uhum. Tem que ser com fios entre, mais ou menos entre, menos, em Portugal essa é uma regra muito forte, que para que seja considerado filigrana, eles precisa ser menos de 0,25 milímetros. Se é mais de 0,25 milímetros, eles não dão a certificação de filigrana. Menos de 0,25 regra. É, Aham, nossa. No ouro, para então, eles dá. no ouro é menos ainda, então, do que isso, né? É que tipo, dependendo da peça. É que, tipo, aí tem algumas coisas que, por exemplo, eu falo que é interessante você conhecer a parte tradicional, o ABC do negócio, e depois você consiga fazer umas adaptações respeitando a técnica. Hum? Uhum. E bom, esse tem sido como um pouquinho o percurso acerca de como eu aprendi filigrana e Sensacional. como cada vez estou um pouquinho mais interessado por conhecer um pouco mais acerca da Sensacional. técnica. Você falou umas coisas muito importantes aí. A gente só pode quebrar a regra quando a gente domina a regra. Por incrível que pareça, a gente falou sobre isso nas últimas 2 lives, né? Que teve aqui no canal.
Tem gente que às vezes tenta inovar em alguma coisa, mas ela não domina a técnica. Aí fica aquelas coisas estranhas, né? Que você não entende, a pessoa até fala que mas você não vê a técnica que ela está falando aí, né? Porque às vezes ela não domina. Então, passou várias mensagens aqui, o pessoal falando do seu trabalho, falando das suas peças e tudo mais. E aí, esse é o ponto principal agora que eu quero entrar. Dessa atualização da filigrana. O que é a atualização? Que eu digo que é atualização? A forma como... Vamos usar o seu trabalho como exemplo, tá? Como você está aplicando a filigrana, né? Nos seus designs e tudo mais. Da onde você está tirando? Eu vejo que você faz uns testes e você faz umas peças e está rolando legal. O pessoal está curtindo. Mas você erra muito para conseguir acertar esse novo estilo de filigrana que você está aplicando? Ou normalmente você faz e vai direto, já dá certo? Não, a gente precisa errar muito. Uma coisa que eu acho muito importante acerca da joalheria é que a gente tem que entender que a joalheria é uma coisa muito séria, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a fazer joalheria, que eu cheguei por acidente na joalheria, sempre tive habilidade manual, enfim, tipo, a joalheria caiu no meu colo. No início eu me deixei deslumbrar por a joalheria. Falei, nossa, joalheria, designer de joias, vou ficar rico, vou trabalhar com ouro. Não, não é isso. Tipo, um ano depois, eu me apaixonei pela joalheria e esqueci que com isso ia ficar rico, ia ficar reconhecido. Não, tipo, para mim, e por isso, por exemplo, eu insisto muito no trabalho manual. Porque quando você faz a mão, você tem a oportunidade de empregar mais pessoas, enfim. Eu acredito mais no trabalho manual que o trabalho industrializado. Eu prefiro ser pequenininho e gerar emprego e não, tipo, querer ter o mínimo custo de produção e ter um lucro grandíssimo. Eu acredito que a gente pode ter dinheiro, sim, a gente pode se beneficiar, mas também a gente pode beneficiar nossas comunidades. Com o tema de manipular a técnica, de se apropriar da técnica, demorou muito para realmente chegar no nível que estou hoje em dia. Eu fiz o primeiro curso em Bogotá, como falei, foi um curso de um mês. Em um mês, eu fiz 4 peças. Porque, tipo, no curso, eu tinha que puxar, tinha que fazer, não era curso, por exemplo, como o curso que eu dou, que eu entrego o kit para os alunos. A gente precisava puxar o fio, precisava limar a solda, e, tipo, eu aprendi a trabalhar com fios muito finos. Então, tudo isso, o fio amassava, arrebentava, entortava, eu aplicava a solda, o negócio fundia, a gente aprendeu a trabalhar com maçarico de fole. E, tipo, eu não conseguia coordenar o fogo e a perna, nossa, que loucura. É difícil ter controle daquilo, né? Exatamente. Então, a gente precisa errar muito e ser muito perseverante para dominar a técnica. Porque, de fato, não é uma técnica difícil. Depois que você pega o jeito da técnica, você vai entender que você se apropria dela e aí você começa já a trabalhar umas coisas mais contemporâneas. Mas a gente precisa errar muito. Muitas vezes a gente faz o desenho, faz bonitinho, vai lá, fica horas trabalhando. Quando você vai ver o negócio não é nada daquilo que você queria. Aí, tipo, ou errou, não, ficou aqui com um pouquinho de solda, acho que dá para disfarçar. Não, hoje em dia eu vejo que o negócio não ficou no nível de qualidade que eu tenho, que eu quero, eu fundo o negócio. Nossa. Porque, tipo, não está dentro do meu nível de qualidade. Pode ter demorado um dia, mas é que todos os meus clientes, eles têm que ter o mesmo trato. Todos os meus clientes, não é que por ser feito à mão, por ser feito à mão, ele tem uns pequenos erros. É natural que tenha uma pequena diferença e tudo, porque é feito à mão e é parte da mágica de ser feito à mão. Mas uma coisa é ser feito à mão e outra coisa é você ter um produto mediocre e falar que, é que o acabamento é rústico, é que o acabamento é que é feito à mão. Não. A gente tem que ser profissional e a gente tem que respeitar nossos clientes. Sim, é diferente ter pequenos detalhes que é característico ali do processo de produção e ter defeitos que são perceptíveis, né? E que não dá para tirar com acabamento, aí não tem jeito. Mas dá um pouquinho de dorzinha no coração de desmanchar a peça pronta, né? Mas imagina que faz parte, né? Quando mudei para o Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar como Uribes no centro aqui da cidade de São Paulo.
E eu veia muito que os ourives com que eu trabalhei, mais antigos, se o negócio ficava, dava meio algum problema, eles tacavam solda, eles tentavam consertar de qualquer jeito. Aí, tipo, tem peças que você fica, são brilhantes, lindas, você dá fogo, você vê que, tipo, é um quebra-cabeças. É, Aí eu é aprendi verdade. com eles que eu falava, quando veia esse, eu falei, meu, eu também estou fazendo isso. Aí comecei a me policiar e me cobrar. Eu falei, não, não está dentro da qualidade que eu quero, doe, mas eu prefiro desmanchar e fazer de novo desde o início. Uhum. É, é. Vamos lá, vamos E, começar a responder umas perguntinhas aqui da galera. A Ana mandou aqui, ó. Na Colômbia, a influência. Peraí, na Colômbia, a influência da filigrana portuguesa ou espanhola? Você falou que é portuguesa, né? não, na Colômbia é espanhola. A espanhola? Ah, tá, É entendi espanhola. errado. A Ah, verdade, a filigrana, ela tem várias origens, não tem uma origem específica. Mas na América Latina, ela chegou pela conquista espanhola e no caso de Brasil e Paraguai, pela colonização portuguesa. Mas na Colômbia é de origem espanhola, porque se a gente vai para essa região do sul da Espanha, Córdoba, Portugal, toda essa região tem bastante filigrana. sensacional. Galera, vamos começar a mandar as perguntas aí para o Carlos. Vão mandando as perguntas, as dúvidas que vocês têm. Demora um pouquinho para chegar lá para eles, mas eles vão começar. Mas aí você ficou um tempo, aí você foi para Portugal recentemente, e você falou que você chegou aí para a Espanha também ou não? Foi só Portugal? Eu fui para a Espanha, mas para a Espanha não tive tempo de pesquisar especificamente, porque a verdade era uma viagem mais de férias Tá que de certo, trabalho. tá certo. Mas a ideia também era, a ideia era poder voltar. Agora vai demorar um pouquinho É. voltar. Ó, tem até cliente seu aqui, já comprei peça do Carlos. Deixa eu ver aqui. Ah, Edu mandou aqui. Quais os passos dele seguir para iniciar na filigrana? Essa é boa, hein? bom, primeiro, é uma técnica que realmente precisa tem algumas técnicas até que você pode testar sozinho e você pode conseguir ter resultados. Na filigrana, ela necessita um acompanhamento de alguém. O mais importante da filigrana é o tema do controle de temperatura. Então, por exemplo, quando eu dou aulas de filigrana, uma coisa muito interessante é que tem algumas pessoas que são a níveis intermediários, que têm muito medo com o fogo. Aí no final é muito interessante porque elas saem muito contentes, porque elas perdem um pouco o medo ao Uhum. fogo, porque quando você está trabalhando com um calibre tão delicado, você precisa estar o tempo inteiro ligado, olhando o que está acontecendo. Então você fica muito mais íntimo com o fogo. Então acho que o trabalhar com filigrana te dá uma habilidade muito boa na parte da solda. Então acho que o importante para trabalhar filigrana é você ter um conhecimento muito bom do fogo, da temperatura e o conhecimento do metal. Legal. A Tânia mandou aqui, da Cor Bela. Qual o cuidado para preservar uma peça de filigrana? E já que a gente tem aquela questão da solda da filigrana, que ela espalha um pouco mais, ela gera um pouquinho mais de oxidação, né? Bem normal isso na filigrana. E os cuidados aí para preservar essa peça, como é que a gente faz? Bom, a filigrana, bom, quando a gente trabalha com prata, com filigrana em prata, naturalmente a prata, ela tem um problema de oxidação muito que é normal. É característico do metal. Quando eu falo para meus clientes que eles falam, mas tua prata oxida, eu falo, é uma característica normal do material. Uhum. Pode ser que dependendo da liga que eu use, ele oxida um pouco menos. Na filigrana, por exemplo, no caso de Monpós, é utilizada uma solda que ela tem um conteúdo muito alto de cobre. Por isso ela também faz que ela escureça mais. Mas em Monpós, eles fazem as peças, eles aplicam a solda pela parte de trás da peça. E eles, na hora de fazer a solda, eles deixam ela correr o mínimo possível, só para que ela não passe para a frente da peça. Então, na filigrana, a gente vai ter uma parte de frente, que em teoria não vai ter solda, Uhum. e vai ter a parte de trás, que ela vai ter mais solda e que, porém, ela vai oxidar um pouco mais. Ultimamente, para limpar as peças de filigrana, eu utilizava bicarbonato em pó, molhava a peça, colocava bicarbonato em pó, deixava agir uns 5 minutinhos e depois escovava com uma escova de dentes. Mas fiz um teste agora há pouco, que é você colocar uma tigela com uma folha de papel alumínio, colocar bastante bicarbonato em pó,
coloca água quente e coloca a peça e deixa ela mais ou menos uns 10 minutinhos. Aí, por um processo eletrolítico, isso ajuda a tirar a oxidação, então ajuda bastante a limpar Oh, a essa dica é filigrana. boa. Essa Essa dica é dica boa. não, não só para filigrana, mas para as outras peças também, pelo jeito, né? Exatamente. Sensacional. O único que tem que ter muito cuidado quando você usa água quente para as peças, é, por exemplo, se você tem algumas gemas, algumas pedras, elas são muito sensíveis à temperatura. Então, esse choque térmico pode Uhum. estragar as peças. Mas se é uma peça de filigrana que não tem pedra, ou uma peça de prata que não tem pedra, pode colocar água fervendo se você quiser que não vai acontecer Nossa, nada. sensacional, sensacional. O João Marcos mandou aqui muito boa também, ó. Olá, misturar várias técnicas na. Eita, peraí que saiu a pergunta dele aqui. Olá, misturar várias técnicas na concepção da peça, na concepção da peça. No caso, deprecia a filigrana ou não? Eu vou até incrementar uma coisa na pergunta dele. Ela deprecia a filigrana ou ela valoriza a filigrana? Você incorporar mais técnicas na peça? Olha, eu acho que todo é válido dependendo do que você queira fazer. Eu acredito que, por exemplo, você não precisa fazer uma peça inteira de filigrana. Eu posso fazer uma peça, sei lá, cincelada e eu quero colocar uma aplique de filigrana. É válido. Acho que tudo depende da Uhum. percepção que você queira dar para o seu trabalho. Porque eu posso fazer uma peça super elaborada em filigrana, mas se ela não ficou bonita, não adianta, posso ter demorado horas e não vai funcionar. É igual que, por exemplo, quando você fala de preço das peças. Eu posso ter demorado uma semana fazendo uma peça, mas se essa peça não tem uma percepção de qualidade, uma percepção de preço alto, não adianta que você tenha demorado uma semana fazendo aquilo. Uhum. Tem peças que você pode demorar um meio dia fazendo uma peça e ela ficou muito bem feita e ela É, tem uma percepção de qualidade de design que você pode cobrar um pouco mais. Então, a uhum. técnica você pode usar do jeito que você quiser, já é uma coisa, é uma questão tua. Agora vamos falar dos tradicionais, tá? Dos seus professores da filigrana. Se você fala para eles hoje a aplicação da filigrana um pouco mais moderna, um pouco mais contemporânea, nem moderna, é contemporânea. O que eles acham disso? Eles ficam meio resistentes ou não? Você acha que o pessoal leva numa boa? Como falei anteriormente, na Colômbia tem um trabalho muito forte de uma empresa que se chama Artesanias de Colômbia, que eles fazem uns trabalhos de assessoria para o setor de consultoria, assessorias para o setor do artesanato em Colômbia. Então, eles já, através dos talheres, das oficinas que eles fazem, eles já incentivam as pessoas para inovar. Então, eles já estão, por exemplo, na Colômbia, eles já estão acostumados a inovar. E porque que isso é bom e é ruim. Porque muitas vezes, por exemplo, agora com o tema da globalização, se está perdendo um pouco o que é tradicional. Por exemplo, agora que eu fui para Tocantins, eu acho maravilhoso que eles primeiro fizeram um trabalho de levantamento, de entender realmente o que era o tradicional, que é o que Uhum. pertence à cultura deles, identificar, preservar e manter aquilo, e além disso, fazer um trabalho para modernizar. Então, acho que, por exemplo, no caso da Colômbia, eles estão muito acostumados e eles estão e eles não têm muito problema por isso, com o tema da Entendi. inovação. Em Portugal, então, eu imagino que eles sejam um pouquinho mais resistentes, né? Inclusive a Bea Medeiros, ela estava aqui na live agora há pouco, e ela falou que ela está fazendo lá no Sindor. Tem ela, se eu não me engano, que é amiga dela também, a Ana. As duas estão fazendo lá no Sindor. E elas estão fazendo a filigrana tradicional portuguesa. Uhum. Bom, eu não domino a técnica da filigrana, eu fiz poucas peças, mas eu acho sensacional. Mas eu não me arrisco tanto, porque como eu não domino, eu não me arrisco. Então, eu sou muito cauteloso. Mas vamos lá, galerinha, manda mais perguntas aí. Eu vi que passou algumas aqui, mas já ficou lá para trás, eu até perdi. Então, mandem as perguntas de novo, que a gente está com tempo ainda para aproveitar o Carlos, que não é sempre que a gente tem um Carlos disponível para a gente aqui, né? Aqui alguém pergunta que como faço a técnica de folha de ouro. A técnica de folha de ouro é outro tema É, totalmente diferente. é É uma outro técnica que se tema. chama Kumbon e Uhum. é uma técnica onde eu faço aplicações de ouro sobre a prata através de um processo de temperatura e de pressão, que não precisa solda. Ó, a Nina Que mandou aqui, mais? falou que foi recentemente lá para Tocantins
E também, deixa eu ver aqui que estuda a mensagem, também conheceu o trabalho local, o Capim Dourado. Bom, não sei exatamente o que é esse Capim Dourado. Você conheceu lá? Não, o capim dourado é outra coisa. É um tipo capim dourado, é um tipo de planta que ela é dourada, uma palha dourada e um trabalho totalmente diferente. A filigrana, a gente trabalha no metal. E, por exemplo, uma coisa que é muito importante esclarecer é o que é a filigrana, porque as pessoas acham que, por exemplo, fazer crochê é filigrana. Se eu fiz um trabalho com vizinhos fininhos é filigrana. Não. Filigrana, primeiro, ela tem que ser fios torcidos, porque isso é o que significa o nome, fio com grãos, filigrana. Então, tipo, o nome, para que seja, tem que ser um fio torcido. Tem que ser feita à mão, não pode ser feita com fundição. E pode ser feita em prata, ouro, cobre ou em algum material precioso. Mas o capim dourado é outro tipo de artesanato que é feito com um tipo de palha. Que deve ter uma técnica meio parecida, eles até usam. A Bia mandou aqui agora. Em Portugal tem a tradição, mas também tem o contemporâneo. Ela até citou aqui a Conceição Neves, que deve ter um trabalho bem, bem legal também, né? Isso é legal. Então, Agora que eu fui, quando estive lá, nas vitrines você vê as duas coisas. Vê na parte tradicional, que eles também têm aqueles barquinhos, aquelas caravelas, acho que se chama, que são super bonitas, super elaboradas, e também tem a parte tradicional e a parte contemporânea. Tem... sem perder a tradição. Pode ler, se quiser ler Exatamente. mais alguma pergunta aí, pode ler, fica à vontade, Carlos. Por isso que falo, sempre quando você conhece uma técnica, você não adianta você querer fazer, eu quero fazer uma como o professor fez. Eu tenho um trabalho um pouco mais contemporâneo, porque é um trabalho que, tipo, eu levo trabalhando com joalheria há 14 anos, desde os 14 anos, levo 8, 9 anos trabalhando com filigrana. Eu faço mais ou menos, sei lá, em filigrana umas 150, 200 peças por ano. Então é Nossa, muito treino, é muito muita coisa. treino. Então não adianta a gente querer falar, viajar, tipo, o primeiro, depois que você conseguir fazer o básico bem feito, aí você vai lá e já começa a inovar, mas primeiro a gente precisa fazer forte. Você tem ideia de quantos quilômetros de fio você já puxou já para fazer peça? Olha, eu não sei, porque a verdade, hoje em dia, tem a Fabi, que é uma amiga minha, que ela está trabalhando comigo há uns 2 anos, e ela que me ajuda com essa parte de preparação do fio. Então, ela que me está ajudando agora para preparar o fio, torcer o fio, mas já foi muito, meu, tipo, e também não só o fio, sino também a solda, porque a solda da filigrana, ela tem que ser feita em pó. No caso, como eu trabalho ela, então você precisa fazer o lingote, pegar o lingote, colocar em uma morsa e com uma lima você limar o negócio. Então é Isso é um trabalho. trabalhoso. O resultado é um resultado muito delicado, mas o processo é dispendioso, como a joalheria em si. Na joalheria não é um trabalho mole. Não dá. E não dá para dar jeitinho, né? Derreteu ali um pedacinho, você perdeu o fio, né? Não tem o que fazer, né? Perdeu, exatamente. Por exemplo, dependendo, quando a gente está começando a trabalhar com filigrana, a gente, durante o processo de torcer, ele pode arrebentar. Aí a gente pode reutilizar esses fios pequenos, porque inicialmente a gente faz peças menores, então dá para reaproveitar esses pequenos fios. Mas, por exemplo, estou fundindo, estou soldando a peça. Dependendo da peça, se eu fundir um pedaço, sei lá, talvez eu possa tentar recortar e refazer essa parte, ou se não tenho que desmanchar tudo e fazer tudo de novo. Sim. A Karen mandou aqui, o pessoal tá querendo saber onde você dá aula. Você pode dar aula aqui no ateliê, né? A gente precisa marcar uma nova turma. Você já teve duas turmas aqui, o ano passado, acho que o ano passado. A gente pode marcar novas turmas esse ano. Então, depois, quem quiser, manda mensagem lá pro Carlos e aqui no E se não está em São Paulo, pode me levar. Eu vou para qualquer canto. Já fui para Porto Alegre, já fui para Brasília, já fui para Rio. Santo Então, você já foi também, né? Espírito para Santo. onde? Espírito Santo Não, você já não, foi? ainda não fui. Ah, tá. Aqui Não, tem uma escola lá também. as escolas, os lugares que eu tenho dado aula têm sido principalmente no Rio e São Paulo e em Porto Alegre, e agora, o ano passado, eu tive a oportunidade de ir para Brasília. Mas se vocês querem me levar para qualquer canto do Brasil, me levam. Fora do Brasil também pode me levar, eu vou. Tá certo. Muito bem, bem lembrado, maravilha. Agora, uma dúvida que eu tenho também, aí a gente já vai para a parte mais fina da filigrana mesmo, né, de detalhes ali da técnica.
Ora eu vejo a filigrana com fio, depois de torcido, achatado, e ora eu vejo ele sem estar achatado. Da onde que vem essa diferença aí? Bom, originalmente a filigrana, ela não era aquela renda transparente que a gente trabalha hoje em dia. Ela era aplicada sobre chapas. Então, quando você vê o fio redondo, é quando ele está aplicado sobre uma superfície. Porque eu preciso, depois de torcer o fio, dar uma laminada. Porque se eu tenho dois fios redondos, eles não vão ter uma boa superfície de contato e eles vão pular. Por isso é preciso, durante o processo da filigrana, você colocar, dar uma leve laminada no fio para conseguir ter uma boa superfície de contato. Porque se você não tem um bom contato da filigrana, aí você não adianta colocar muita solda, porque você vai girar bolotas de solda e o negócio não vai ficar delicado. Então, mesmo que pouquinho tem que achatar. Não precisa achatar tanto, mas tem que achatar um pouquinho. Exatamente. E, por exemplo, depois que você já conhece, de novo, a parte básica, aí você pode testar um pouquinho. Eu quero, dependendo do meu projeto, eu quero um fio mais gordinho, mais redondinho, eu quero um fio mais fininho. Então, já são coisas que você vai adaptando a cor das suas necessidades. Onde eu moro aqui em São Paulo. Muito bem, pode responder as perguntas do pessoal. A Mara falou que está em BH. Aqui a Ana me está perguntando que o maior problema se trabalhar com cobre é a oxidação. O cobre não tem jeito. Quando você trabalha com cobre, tipo, no caso, a solda que eu uso para filigrana, ela tem um conteúdo bastante de cobre. É por isso que eu geralmente tenho que ter um controle da temperatura para evitar que a solda corra para frente da peça, e com isso eu consigo preservar a parte da frente da peça, mas sem tanta oxidação. Mas também tem a alternativa dos banhos, o banho de ouro e de ródio, mas hoje em dia, com o preço que está, eu estou reavaliando essa... É verdade, tanto o ródio quanto o ouro tá um absurdo. Ô, Carlos, agora você falou da solda da porcentagem alta de cobre. Você já tentou fazer a solda no lugar do cobre com latão, até com a proporção menor? Funciona ou não rola? Funciona, tem vários jeitos, vários tipos de solda, mas o que acontece? Quando você trabalha com latão, a solda ela fica muito mais fluida. Então, isso pode fazer que, se você não tem um bom controle da temperatura, ela termine tampando a textura da filigrana, porque ela corre muito mais rápido, então ela espalha e ela pode terminar afetando a filigrana. Isso aí era uma dúvida que eu tinha e eu nunca quis correr o risco de testar com latão. Eu falei, eu não sabia se era por conta da oxidação do latão também ou se era por conta dessa fluidez, mas você solucionou aí agora. Exatamente. Deixa eu ver aqui, às vezes eu não uso cobre na solda filigrana. Aprendi na Turquia e não utilizamos solda com cobre. Conta aí pra gente o que você aprendeu então. Eu acho que foi o Ramiro. Porque como eu falo, a técnica, o princípio da técnica é o mesmo. O que vai variar são os designers, os modelos que as comunidades fazem, a grossura dos fios e às vezes esse tipo de solda. Tem alguns lugares que soldam com pajão, com chapa, com a solda de chapinha. Então já depende, tipo... Nossa, mas aí preenche o espaço, não preenche os espaços? Dependendo do ponto da filigrana que a gente esteja trabalhando. Se a gente está trabalhando uma filigrana fechada, aí você consegue aplicar isso, mas tem algumas filigranas que você vê que, tipo, elas, de fato, elas ficam todas... a textura termina sendo afetada por causa do excesso de solda. Mas não é muito usada, né? Essa filigrana com a chapa atrás não é muito usada. É difícil ver, né, essas peças. Tem algumas peças do Meio Oriente que você encontra bastante, mas hoje em dia não tanto. Mas inicialmente ela era aplicada sobre chapas. Hoje em dia é renda mesmo. Não deve ficar muito pesada. Vê aí as perguntas aí da galera. Peraí que aqui veio uma pergunta, cadê? Ora, trabalho de filigrana. Olha, eu não... Tipo, me estão perguntando aqui se aqui a hora de trabalho de filigrana é mais cara. Eu não sei calcular isso exatamente, porque
eu gosto muito do que eu faço, então eu sempre faço que minhas peças tenham um preço acessível para as pessoas, porque meu trabalho só existe se as pessoas compram ele. Uhum. E eu gosto que as pessoas, que meu trabalho seja um pouco mais democrático, por isso que minhas peças têm um preço acessível, elas não são as mais baratas do mercado, mas elas não são, mas pela qualidade, elas têm um custo-benefício muito bom. Porque eu gosto que as pessoas fiquem com o meu trabalho, então falar, eu, tipo, incluso muitas vezes as pessoas me falam, teu trabalho você está vendendo muito barato, mas eu gosto que as pessoas fiquem com ela, porque eu sou consumidor. E eu, como Uhum. consumidor, para mim é frustrante querer aceder a alguma coisa e não ter o dinheiro para poder comprar. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito clara, que meu produto, ele tem que ter um preço justo para mim e que também seja justo para o cliente, porque eu gosto do que eu faço. Não dá para, eu acho que não dá para calcular a hora trabalhada, senão acaba tornando uma coisa muito comercial, né? Eu acho que não é isso. Tem muita coisa envolvida aí, tem paixão, tem trabalho, tem realização, tem acessibilidade para as pessoas comprar, é um monte de coisa envolvida, né? Eu acho legal isso aí. Exatamente. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com joalheria manual, artesanal, é um pouco mais complicado de calcular o valor das peças. Aí você tem que fazer lógico que você tem que ter um mínimo de custos de produção, você tem que colocar o valor de tu aluguel, o valor de tu Uhum. maquinário, de tu teu salário, e aí Sim. você calcula, eu demorei demorei talvez, sei lá, para poder calcular melhor, vou falar, vou ficar um dia fazendo 3 brincos iguais, ou com um trabalho muito parecido. Consegui fazer os 3 em um dia, aí eu consigo, através disso, ter uma guia e poder calcular o custo de produção e depois colocar a margem de lucro que você vai trabalhar. Sim, tem que pensar, mas não é uma regra, né? Isso eu acho que tem que ser muito maleável. Agora, uma coisa, a gente está falando muito do trabalho manual, tudo feito um a um, tudo artesanal. Você acha que isso a gente está numa crescente de voltar ao trabalho manual e as pessoas valorizarem? Ou você acha que ainda é uma briga muito grande isso ainda com o consumidor? Eles não entendem muito. Eu acho que o problema não é só o consumidor, o problema é de nós como artesãos. Uhum. Uma frustração que eu vejo dando aulas de filigrana é que são poucas as pessoas que se dedicaram a trabalhar com filigrana. Porque para você ter resultados na filigrana, você precisa treinar muito. E treinar é puxar o fio, fazer a Uhum. solda, errar, refazer, tudo isso. Então, enquanto a gente, como artesão, não entenda esse valor do nosso trabalho, entender que, beleza, é feito à mão e demorei. Mas, tipo, é muito diferente você querer calcular o valor de uma peça quando você está iniciando, a você calcular o valor de uma peça quando você já é uma pessoa profissional. Então, se a gente, como artesão não chega a ter não chega num ponto intermédio de ter um preço justo, também as pessoas não vão comprar nosso produto. Eu não Não. posso dar de presente o meu trabalho, porque eu tenho o custo de conhecimento, eu tenho o custo das minhas Uhum. máquinas, do aluguel, do meu tempo, Claro. mas se eu vou falar, é que eu comecei a fazer um curso de joalheria há 3 meses e demorei uma semana para fazer o anel, e meu dia de trabalho custa tanto, então eu vou cobrar R$ 3.000 por um anel de prata de 5 gramas? Não é assim, meu bem. Não Então, é, não. se a gente também, como artesão, não cria um equilíbrio também dentro esse custo e entende o nível que a gente está, de qualidade, de designer, também a gente não consegue fazer que as pessoas comprem nosso trabalho. Porque preço sim é um fator decisivo, sim, lógico, mas a gente tem que educar a nossos clientes, mostrar como o processo de produção, ensinar, tipo, quando eu faço minhas peças, geralmente eu tento a pessoa comprar diretamente comigo. Eu até investi em loja virtual, gastei uma bela grana lá, e Uhum. eu não gosto desse trabalho tão frio, eu gosto de ter esse contato com o cliente. Então, tipo, eu vou mostrando algumas fotos de processo para que ele entenda que aquela Legal. peça que está sendo feita para ele. Dica de Que isso, marketing de Carlos Herrera, hein? Isso é marketing, ô Carlos. É o marketing hum, digital, isso aí. É mostrar o trabalho e você criar vínculo com o cliente. Isso aí é uma dica boa que você está dando para a galera aí, tá vendo? É isso aí. aqui está falando aqui, o cliente, peraí, Vai lá. cadê que? O consumidor não tem noção do processo, ele quer peça pronta. As tecnologias
E que é o problema? Cara, se você quer trabalhar com processos de produção industriais, não tem nenhum problema. É outro trato. Meu trabalho, tenho uma visão mais romântica do meu trabalho, porque para mim não é um sacrifício sentar a trabalhar, para mim é uma delícia trabalhar e eu quero que essa pessoa, por isso faço questão de mostrar para essa pessoa que estou fazendo essa peça para ele, para ele, estou educando ele, estou mostrando, olha, o que você está comprando pode ser que é um pouquinho mais caro que aquela coisa industrializada, mas estou parando para fazer para você, do jeito que você quer, das medidas que você quer, com a garantia do produto. Então, esse é o diferencial. Se você simplesmente, se tua visão de negócio é outra, simplesmente vender por vender e ganhar dinheiro, é outro tipo de negócio que também é válido. Cada um tem um jeito diferente. Do meu ponto de vista, sou mais romântico. Eu acho que a maioria das pessoas ainda tá pro lado mais romântico e não tem nada de errado. Eu vou você falar só questão de escolha, né? E cada um segue o seu caminho e tá tudo certo. Mas tem que valorizar, mesmo quem vai mais pela parte comercial e não tem tanto essa parte do romance aí com a joalheria, eu acho que também tem que valorizar, porque senão daqui a pouco o mercado fica saturado, né? Todo mundo só compra por preço. Que é o famoso, eu estava conversando na primeira live com o Jonas, é o famoso aliança por peso, né? Ah, tem quantos gramas esse par de aliança? Cara, não importa quantos gramas tem. Tem o meu trabalho, tem o ouro e o meu trabalho. É claro Exatamente. que importa para você dar o preço para o cliente, mas ele não tem que se preocupar quanto ele está pagando por grama, não interessa isso, né? É o meu trabalho que está envolvido nessa história. E se for por grama, a gente falar da aliança da Tiffany, que tem 3 gramas e eles vendem 15 mil reais, então o valor do grama é um absurdo, né? E não é grama, não tem nada a ver essa parada, né? É outra história. E por isso é que no mercado tem esse fator diferencial, que é o serviço que eu dou para o cliente, o atendimento que eu dou para o cliente, minha criatividade a nível de design, porque também é ridículo, sei lá, eu querer vender uma aliança meia cana, que você consiga achar ela pronta por X valor, querer vender ela por 4 vezes X, sendo que o modelo é exatamente igual, que já está industrializada por um preço muito mais baixo. Então, por isso também é importante a gente conhecer em que nível do mercado você está. Então, e cada um o que quer, sabe? Que se você quer, quer investir em um monte de marketing porque você quer ser famoso, ser reconhecido, ser chamado. Eu perdi isso faz muito tempo, essa intenção. Eu faço porque eu gosto. E pago minhas contas e eu me sinto feliz com o que eu faço. E dá satisfação, isso é muito importante, né? E o cliente receber a peça e agradecer e falar que gostou, aí fecha um pacote direitinho, né? Mas vamos lá, né? Então, tem gente mandando mais pergunta aqui. Bom, o Gelson mandou, concordo com você, também sou artesão. O Gelson, eu vou fazer uma live com ele nos próximos dias também, hein? É isso aí. A Bia mandou aqui, o marketing é muito importante para o cliente ser educado e perceber o valor do trabalho manual. Complexidade dos processos. Eu acho que todos nós precisamos estudar um pouquinho de marketing. Isso ajuda muito na divulgação do trabalho. Isso é muito importante. Mas vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida aí para mandar para o Carlos? A gente ainda tem mais uns minutinhos. Daqui a pouco a nossa live já acaba, hein? Bom, deixa eu ver se vejo o que mais. E é isso, tipo... A Sabrina mandou aqui que você é ótimo. Obrigado. Você tá cheio de fãs aqui. Tem um monte de elogios aqui pro seu trabalho, Carlos. Obrigado. Muito bem, galera. É isso aí. E é isso, é difícil a gente, como artesão, se manter no mercado, porque tem muitas, o que alguém falou, o cliente não conhece. E efetivamente o cliente não conhece o valor ele não conhece os processos de produção, por isso é importante a gente tentar apresentar para eles os processos de produção para que eles valorizem, porque tem muita galera que também fala que o seu produto é feito mal, mas na verdade eles têm um monte de produto já pronto e eles fazem uma coisinha e vendem como... Mas isso já também vai na ética de cada um, sabe? Eu acredito que
Eu acredito no trabalho manual, acredito que se eu faço à mão, eu vou conseguir empregar mais pessoas, eu vou conseguir transferir esse conhecimento para outras pessoas, preservar esse conhecimento que também tem um valor muito importante. Como eu É falei, a muito filigrana importante. na Colômbia, ela tendeu a assumir, porque tipo, as pessoas não queriam trabalhar. Em Gondomar, agora que eu fui, eles tinham um problema muito grande, porque eles têm os artesãos que fazem os fios, que fazem as estruturas, mas e tinha as mulheres que eram as enxadeiras. Mas as enxadeiras, as pessoas que preenchiam as pesas, eram simplesmente mulheres donas de casa, que elas ganhavam muito pouco por aquele trabalho. Tipo, era um trabalho praticamente escravo. Elas faziam em seu tempo livre, como uma renda adicional, e ganhavam um trocado. O que acontece? Todas essas mulheres envelheceram, e, tipo, ninguém dessas novas gerações queria fazer esse trabalho porque era um trabalho mal remunerado. Uhum. Aí eles tiveram que fazer todo um programa para criar uma nova geração de novos enxadeiros e valorizar esse trabalho. Então, por que eu acredito no artesanal? Porque se eu não faço a partir do meu trabalho que as pessoas reconheçam a importância desse trabalho artesanal, as pessoas vão continuar consumindo da China e logo um monte de técnicas vão É, desaparecer. elas vão Então, por desaparecer, né? isso, por isso que eu implico também com a filigrana feita por fundição, porque tem pessoas que a vida inteira viveram trabalhando com uma técnica e, tipo, a técnica some porque, tipo, tem uma pessoa que tem um maior poder de investimento, faz através de uma fundição mal feita, porque fica mal feito, e tira o trabalho dessas pessoas. Uhum. A Bia está insistindo aqui em falar sobre a espessura. Ela perguntou algumas vezes qual espessura você usa na filigrana, 0,25 ou você usa menos que isso? Depende do projeto que eu vou fazer. Depende se eu vou fazer em prata, se eu vou fazer em ouro. Eu faço peças de 0,40 até 0,20 milímetros. Então já depende. 0,40 é o limite máximo. Tipo, é o máximo e Uhum. já é um exagero. Mas de 0,40 para baixo. Aqui tem uma boa aqui, deixa eu ver. A Mara mandou aqui. Conheço vários ourives e cravadores que também não querem seus filhos trabalhando com ourivesaria. Olha, aconteceu uma situação aqui muito engraçada. Se não fosse, eu digo assim, engraçado porque era um amigo que estava aqui na oficina e o meu filho, ele tem 4 anos agora. Na época ele devia ter uns 2 anos mais ou menos. E ele aqui brincando com um martelo de nylon e o tribulé de madeira. E aí o meu amigo virou e falou assim para ele: ô Eduardo, não faz isso não, meu filho, isso não dá futuro. Aí, respondendo a dúvida da Mara, né? Aí eu falei, mas por quê? Eu questionei ele. Ele falou, não, aí tá vendo, olha só, eu trabalho pra caramba e não tem nada. Eu falei, como assim, cara? A profissão é sensacional. A única coisa que eu não aceito é que ele seja pior do que eu, ele tem que ser melhor. Aí tudo certo eu trabalhar na profissão, entendeu? E eu falei, como não? Todo o caminho que eu estou seguindo, o que eu estou construindo na minha profissão, é por conta desse trabalho. Então eu não vejo nada de errado. Claro que nós temos alguns altos e baixos, como todo trabalho tem, como toda profissão tem, todas as dificuldades e os benefícios também. Então acho que se meu filho quiser, ele vai sim trabalhar, vai ser horrível. Só que eu só aceito se ele for melhor do que eu, senão eu não aceito. Não adianta a gente ser apaixonado pela joalheria. A joalheria também tem que se apaixonar da gente. É Porque você isso pode aí. gostar muito daquilo, mas também tem que ter um pouco de talento, ou muita Uhum. perseverança, muito amor pelo que você faz. Enfim, eu acredito nisso, como eu falei. Quando tive a oportunidade de começar a entrar no mundo da joalheria, me deslumbrei. Eu falei, nossa, vou ficar rico. Cara, eu até agora não consegui. Mas vamos dizer que se ela dá a possibilidade para a gente ter uma vida decente, digna, Aham. e a gente consegue viver disso, tá ok. Tem muita gente vivendo ou sobrevivendo com muito menos do que o que a joalheria proporciona, por exemplo, né? Então acho que tem muitas possibilidades aí. Vamos lá. Tem mais Exatamente. perguntas aí que o pessoal está É, mandando. mas eu acredito que quando a gente faz, lógico, eu não vou falar, ai, nossa, mundos de color de rosa, uai, tipo, também lidar com cliente é muito difícil. E mas, por exemplo, no meu caso, que também trabalho com muitas coisas por encomenda, a pessoa te Uhum. muda o processo
10 vezes. Então é uma coisa que também lidar com o cliente não é uma coisa muito prazerosa, porque tem clientes que são maravilhosos e tem clientes que são mais complicados. Então falar É. que todo cor-de-rosa não é. Não, não é. A gente tem os altos e baixos. Imagino que nessa temporada que a gente está passando de quarentena, tem muita gente sem trabalhar e sem renda. E não é só a nossa profissão, não é só o nosso trabalho. Tem um monte de gente passando pelas mesmas dificuldades. E aí é a hora que a gente tem que inovar. E aí Uhum. casou de ter um ano do canal Manual de Galeria, e eu falei, bora presentear esse pessoal, vamos convidar alguns profissionais para a gente bater papo. Porque aí é uma forma também de todo mundo se conhecer, né, na área. Isso